tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao meu canal. Dá aquele joinha, se inscreve no canal para quem não é inscrito, para não perder alguns vídeos meus, certo? Gente, estou aqui mais uma vez nessa trilha bacana aqui que vai sair lá no Cruzeiro. Para quem não sabe, aqui é no Inferno Velho. Gente, vamos contar aqui uma história bacana, uma história sensacional, que é do Cangaço. Quem estava com saudade do nosso querido amigo do Cangaço, estamos aqui mais uma vez com ele. Para quem não sabe, Júnior. E lembrando, ele não é historiador não, gente. Ele é apenas o amante do Cangaço. E vamos falar aqui, gente, para quem não sabe, no Cangaço tem várias histórias de cada um deles. E vamos falar aqui de um cara que era... Vamos dar início aqui. Esse cara aqui, para quem não conhece ele, é um cangaceiro conhecido, bastante violento. Se chama... Como, Júnior? José Aleixo Ribeiro da Silva, conhecido como Zé Baiano, o ferrador de mulher. Zé Baiano. Júnior, me fala uma coisa aí, não só para mim, mas para todos os nossos inscritos aí. Zé Baiano, ele nasceu em que cidade? Ele era da antiga Areias de Santa Cruz, lá no distrito, no município de Curaçá, que pertence ao sertão baiano, na Bahia. Ele era baiano. Baiano. Júnior, o Zé Baiano, ele nasceu em que ano? Ele nasceu no ano de 1900. Ele nasceu no ano de 1900. Ô Júnior, me fala uma coisa bem interessante aí. O Zé Baiano, ele entrou no Cangaço por que motivo? Antes de dizer o motivo que ele entrou, Zé Baiano era filho de Faustino Ribeiro da Silva, conhecido como Antônio Cangaceiro, e de Teodora Trindade da Silva, conhecida como Iaiá. Ambos eram tudo daquela cidade que eu falei há poucos instantes, lá de Curaçá, lá no sertão baiano. Certo. E revoltando a minha pergunta, ele entrou no Cangaço por causa de quê, Júnior? O motivo que o levou a entrar no Cangaço era que também seu pai era antigo cangaceiro, conhecido como mão de onça, cangaceiro velho, e também pelos seus primos e irmãos que existiam na época, como Avoredo era um dos cangaceiros, que era irmão dele, e tinha vários primos cangaceiros, como José Sereno, Mané Moreno do grupo de Lampião, Zé Sereno também, primo também do Curisco, e vários outros cangaceiros, como Cirilo de Graça. E o motivo que levou a entrar no Cangaço também, outro, não só por causa dos cangaceiros, foi o seu primo Antônio de Graça, que levou ele para uma fazenda, e ambos trabalhou nessa fazenda como um vaqueiro, fazendo todo tipo de trabalho geral ali, de vacaria. E teve um conflito com um rapaz. Nessa fazenda ele terminou matando no ano de 1925. E ele entrou no Cangaço, depois disso no ano de 1926, no Cangaço de Lampião. Ele entrou no ano de 1926. No ano de 1926, já com seus 25 anos. Então quer dizer que ele entrou no Cangaço porque ele matou um rapaz. Matou um rapaz numa fazenda, lá nas bandas de Pernambuco. Certo. Tá vendo ali ali no São Francisco, por aí naquela área ali. Ô Júnior, e essa família do Zé Baiano, era uma família meia carrasco ou era uma família meia capata, meia na dela? A maioria da parte dos seus familiares, como eu disse, eles eram cangaceiros, né? Seu pai era o antigo Antônio Cangaceiro, conhecido como Mão de Onça, né? E o Cirilo de Graça era um dos seus primos, e o Arvoredo também, e outros cangaceiros também, que eram outros irmãos que ele tinha, primos, como eu disse, já veio de família grande de cangaceiro. Isso motivou mais ainda, depois do crime, no ano de 1925, a entrar no Cangaço. Porque ou ele entrava no Cangaço,
ou Ele morria. morria porque a polícia, a justiça... Agora ia me cair em fala, cima. Júnior, me fala uma coisa. Por que é que o Zé Baiano era um cara conhecido como ferrador? Ele ferrava as mulheres. Por que ele gostava de ferrar a mulher? Ele gostava de ferrar as mulheres, Marcelo, porque certos hábitos das sertanejas da época não compatia com o pensamento dele, né? Devido à brutalidade, à ignorância, ele fazia o seguinte: se visse uma mulher com cabelo curto, por exemplo, ou usasse uma roupa que fosse um pouco curta demais, ele não gostava. Então ele pegou, numa determinada vez que ele foi para uma fazenda, ele pegou, encontrou um ferro daquele com uma, por coincidência, tinha as iniciais JB, que é de José Baiano, né? Por Isso. coincidência ele achou na fazenda um ferro de marcar boi assim. Aí começou a usar nas mulheres, até nas nádegas das mulheres usava. Até na bunda da mulher ele Ele usava. usava esse ferrão. Exatamente. Júnior, me fala uma coisa. Como foi que ele conheceu a sua futura esposa? Pronto. A esposa dele, que era conhecida como uma das mais bonitas, mais belas cangaceiras sertanejas da época, chamada Lídia. A Lídia era daquele distrito que tá ali próximo aonde ele morava. O que foi que aconteceu? Numa certa vez que ele veio de uma batalha, ferido, com um grupo de Lampião, já depois de uns 26 para lá, o que foi que aconteceu? Ele levou, foi baleado e também estava com uns problemas de furúnculo, Certo. feridas. Para quem não sabe, gente, o que é furúnculo se chama aqui também conhecido como cabeça de prego. Pronto, é isso. Aí, o Lampião viu que ele não dava para andar, que toda vez que acontecia um problema com o cangaceiro de ferida, essas coisas, ele fazia o quê? Levava para alguma casa de algum coiteiro que ele conhecesse, e ele conhecia ali, por coincidência, ali naquela proximidade. E justamente era a família de Lídia, a que seria futura esposa do Zé Baiano. Levou ele para lá, ele foi tratado, deixou, o Lampião foi seguir a sua trajetória para depois buscar ele, passou um dia fora, e ele ficou sendo tratado pelos pais da Lídia, né, seus familiares. E dali, depois quando ele se curou, decidiu levar ela. Mas Ela não queria, de uma certa forma, sim, mas você sabe que os cangaceiros, quando botavam o olho numa menina, seja de maior ou de menor, não queria saber não, meu querido. Mas me diga uma coisa, me diga uma coisa, como você acabou de falar, ela não queria, mas ela foi com medo ou foi por ameaça ou foi por quê? Se ela não estava querendo ir. Quando a mulher não queria ir por medo ou por ameaça, ela também, e tinha outro motivo dela ir. O outro motivo é para conhecer a fama do cangaço, porque muitas mulheres ali, sertanejas, que viviam no sofrimento, elas queriam saber, porque viam os cangaceiros com aquelas roupas, com aqueles ouros, com aqueles brilhantes, aqueles anel, e que muitos tinham fama de rico, que realmente tinha. Zé Baiano é um deles também, que era um agiota, emprestava dinheiro a fazendeiro, coronéis, a negociantes da época, nos interiores do sertão. Ela queria aventura, ia por aventura. Não é por causa de gostar. Umas iam por gostar, outras não, como no caso de Maria Bonita, por amor a Lampião. Já e outras iam por forçadamente, por ameaça, como você falou. E outras iam por aventura, no caso da Lídia. Sim, Júnior. Então, a Lídia foi morar com o Zé Baiano. E Ela, sabendo que o Zé Baiano tinha essa fama de ferrar as mulheres, ela não ficou um pouco com receio e com medo dele, não? não ficou não, assim, de uma certa forma, tanto, porque tinha outras cangaceiras lá no bando, né, quando chegou. Então, quando ela viu a passagem do cangaceiro, tinha outras cangaceiras. Então, Ela não ficou com receio. Não, por motivo de querer conhecer, né, a aventura, que a mulher tinha nessa cabeça, assim, de ter aventura, de se tornar famosa, que o cangaço tinha fama. Aí ela, de uma certa forma, foi. Ô, Júnior, mas me diga uma coisa. A Lídia, ela chegou a passar quanto tempo com o Zé Baiano? Passou alguns anos, né? Passou alguns anos, mais de 3 anos com ele lá no grupo de E
Uma pergunta que não quer calar, que muitas pessoas querem saber se é verdade, se é mito ou se é conversa. Zé Baiano levou Gaia? Rapaz, para ser sincero a você, o Zé Baiano, ele foi traído sim, quando ele fez uma viagem. Foi traído, sim, por outro cangaceiro. Por outro cangaceiro? Sim. E como foi que o Zé Baiano chegou a descobrir? E outra, esse cangaceiro já vinha ficando com ela há tempo ou só foi uma vez? Nas escondidas, numa das oportunidades que ele teve, ele já tinha desejo por ela, né? Já teve desejo, sabe o que é desejo? Ele já tinha vontade de ficar com Já ela. tinha vontade. Mas o que aconteceu? Era a oportunidade que não tinha no momento. Quando o Zé Baiano, como eu disse a você que ele era o quê? Um agiota, não é isso? Um agiota forte. Forte, que emprestava dinheiro, né? A fazendeiro e tudo mais. Certo. E viajava, né? Viajava muito. Viajava, né? Certo. Por vários lugares, municípios sertanejos ali, sertão. Então ele foi fazer um trabalho desse, de emprestar e ao mesmo tempo arrecadar dinheiro, né? Certo. Pegou seu subgrupo, que ele tinha seu subgrupo, né? Teve seu subgrupo. Pegou seu subgrupo e foi. E deixou a Lídia lá no coito de Lampião. Deixou a Lídia lá. No coito do Lampião. E como foi que esse camarada chegou junto da Lídia? Como eu disse a você, ele já tinha um olhar, você sabe, uma paquera, né? Vamos dizer assim, no dia de hoje. E ela também correspondeu. Era um cangaceiro bonito? De boa aparência, galegado, cabelão, alto, né? De boa aparência, chamado de Bem-te-vi. Ah, então o cangaceiro que chegou a trair, a botar gaia no popular, no Zé Baiano, foi o Bem-te-vi. O Bem-te-vi. Certo. Pronto, aí aconteceu isso aí. Quando ele foi embora fazer as suas viagens, né? Para arrecadar seu dinheiro e emprestar como agiota, aconteceu isso. O Bem-te-vi se achou a ela. Como foi que o Bem-te-vi, como foi que o Zé Baiano chegou a descobrir que o Bem-te-vi estava ficando com a sua querida mulher? Pronto, quando ele foi com o seu grupo, o Bem-te-vi chegou junto. Chegamos né, no cruzeiro já. Chegou junto, né? Como você diz assim, né? E foram para se afastar do grupo do Lampião ali, do coxo, onde estavam os grupos todos, do Lampião, Zé Sereno, Curisco e tudo mais. E o Bem-te-vi, só para ter uma observação, é do grupo do Curisco, né? O Bem-te-vi é do grupo do Curisco. Sim, aí eles estavam tudo lá junto, assim, reunidos, né? Que ficava e o Zé Baiano é do grupo de quem? Do Lampião. Do Lampião, certo. Ele tinha, cada grupo tinha seu subgrupo. Cada pessoa tinha seu grupo. Vamos dizer, de 10, 15 cangaceiros. Por isso que tinha um, era chefe, que não tinham dividido assim, Zé Baiano no outro, Zé Sereno no outro, e assim por diante. Cada um tinha e seu. Aí? Né? Vamos dizer que aqui seja o coito, né? Estava aqui no coitozinho. Aí, olha, tem o quê? Oportunidade para quê aqui? Para sair de mata fora, né? Sair de mata fora. É a mata branca da capinha. Isso. Aí, ó, a Lídia botou olho nele, ele botou olho nela e deu toque, como se diz assim hoje no popular. Vamos dizer assim no popular hoje. Ela saiu primeiro. Saiu, Depois ele foi sem ninguém atrás. perceber, todo mundo conversando ali, eu contando história, comendo alguma coisa. E o Bem-te-vi devagarinho, do outro lado, como conhecia toda a mata. Teve nenhum não que chegou a desconfiar e foi atrás também? Bem frisado que você disse. Vou chegar lá. Foram lá e quando chegaram numa certa distância, longe, né, um pouco, não tão longe do grupo, mas começaram a namorar, a corresponder sexualmente, né? E quando já estava deitado um com o outro, já realizando o ato sexual, transando no popular hoje, um cangaceiro também que já tinha um olho nela, chamado de coqueiro. Este cangaceiro era do grupo do Lampião, do grupo mesmo do Lampião. Coqueiro já tinha vontade de ficar com ela. E já tinha aquele desejo, né? Aquele desejo, e aí? Vontade. Aí ele viu? Aí ele, quando eles foram, ele botou o olho e viu e foi atrás. E aí? Sem ninguém perceber também. Sem ninguém perceber? Sim. Chegou lá, numa certa distância, por trás dos arbustos, né? Ele pegou no fraga. Quando ele estava fazendo o ato sexual, ele viu
e deixou eles fazer. Quando ele estava perto de terminar, Ele pegou no Fraga. pegou no Fraga ele já se saindo, querendo vestir a roupa. Aí disse, eu vi tudo que vocês fizeram. Então praticamente ele ainda viu os dois. Fazendo. Certo. E aí? Sim, Júnior, e aí? O que foi que aconteceu quando o BTV viu? Fala pra mim aí. Quando o BTV botou o olho nela, que começou a realizar o ato sexual, que já estava terminando, Certo. o cangaceiro coqueiro do grupo de Lampião, fixo, estava observando, tinha desejo nela, o que ele fez, Marcelo? Ele se apresentou diante dos dois, da Lídia e do BTV, né? Certo. Que estava com ela. O BTV logo se afastou um pouco, se esquivou, correu um pouco, né? Se afastou, né? Aí o coqueiro disse o quê? E o coqueiro ficou com a Lídia. Ele correu e o coqueiro ficou com a Lídia ali conversando e disse, eu vi tudo, né? A moral da história. Ele disse que viu tudo e iria contar ao Zé que tinha viajado, ao Zé Baiano. Ia contar para o Zé. Ia contar pro Zé. Só que ele fez uma proposta. Se ela deitasse ali com ele, né? Como se dizia no linguajar, né? Certo. Ficasse com ele, né? Na escalada, ele não contaria nada. Quer dizer que se ela ficasse com ele ali naquele momento, ele ia ficar calado. Ele iria ficar calado com ela, né? Certo. E não ia contar nada ao Zé Baiano, porque também ele ia realizar o que ele queria, né? Que é aí o que foi que ela falou? Aí ela, como cangaceira, nordestina e de palavra, mulher forte, disse, você pode contar o que você quiser a ele, a quem quer que seja. Eu dei o que é meu, pronto, a ele porque eu quis, mas a você, eu não vou dar não, a você não. Conte ao Zé quando ele chegar, pronto, ficou nisso. Ela foi embora, deixou ele seguiu o caminho por outro lado e ela por outro lado e chegaram no posto depois. E aí, Júnior, como foi que o Zé Baiano ficou sabendo? O coqueiro teve coragem de falar? Realmente que quando passaram os dias, que quando o Zé Baiano veio de viagem, que estava tudo novamente ali reunido, como sempre, né? Esperando a chegada. Quando ele chegou, né? Do trabalho dele, o danado do coqueiro, assim que o Zé chegou no coito, se levantou-se o coqueiro e disse logo em voz alta para todo mundo ouvir, que viu a Lídia transando com o cangaceiro BTV. E todos estavam ali, presentes. E aí, o que foi que o Zé Baiano fez quando soube disso aí? O Zé Baiano, por incrível que pareça, ele não quis acreditar não. Ele não quis acreditar? Ele não quis acreditar, até riu, aquele riso irônico. Certo, e aí? Mas não quis acreditar. Mas a Lídia, diante de tudo aquilo ali, se levantou-se e disse, eu fiz isso, ela mesmo confirmou. Ela confirmou o que fez? O que fez. E aí? Eu fiz aquilo ali, mas também vou dizer uma coisa a vocês, que ele só está contando isto porque ele fez uma proposta a mim, de que se eu ficasse com ele depois que tinha visto eu ficando mal bem que vi, ele não ia contar a ninguém. Mas como eu disse a ele que eu não queria, ele contasse o que ele quiser. Aí ele ficou com ela e contou quando você chegou. Senão e o que foi que aconteceu? Ficaria calado. E o que foi que aconteceu com os três? O BTV, o coqueiro e a Lídia. O que foi que aconteceu no final disso aí? O Zé Baiano chegou a matar o coqueiro? Ou o Zé Baiano chegou a matar o BTV? Fala pra mim aí, o pessoal quer saber disso aí. Pronto. Quando tudo isso foi acontecido, meu querido, vamos descer aqui, né? Vai, fala. Quando aconteceu isso, o que fez? Gente, se eu não cair aqui, viu, gente? Se eu não cair aqui, olha pra aqui, o que é que eu vou descer? Se eu não cair... Não, tira pra vida, né? Caraca, vai, fala. Bom, quando aconteceu tudo isso, o que foi que fez? O BTV era do grupo do Curisco.
né? Isso. Era subordinado do Corisco, né? Hum. E o Coqueiro era subordinado a Lampião. Aí a Maria Bonita olhou logo aquilo, queria que justiça fosse feita. A Maria Bonita disse a Lampião, né? Porque não admitia traição no cangaço. Não admitia traição. Não admitia. Ela queria logo que fizesse a justiça, né? Certo. Que ela pagasse. Aí o que foi que Lampião fez? Pensou e decidiu. Puxou o parabelo, que era pistola na época, e na cabeça do Coqueiro, só deu-lhe uma, pipoco. Na mesma hora o Lampião já cuidou do coqueiro. Já cuidou, já fez justiça. Então quem matou o coqueiro foi o Lampião. Lampião, Certo. né? Aí disse, pronto, o meu eu já tomei conta, justiça, ele disse. Corisco, já que é dono do cangaceiro BTV, ele é subordinado dele, o BTV, faz o que ele quiser. E o Zé Baiano pega a mulher dele, faz o que ele quiser com ela. Porque o meu já fiz. O meu já fiz. Aqui. Pronto. Aí o que foi que o Corisco fez com o BTV? Zé Baiano logo se armou e foi logo para cima do BTV, que estava assim numa certa proximidade, numa certa distância assim. Certo. Né? Mas o Corisco com seus grupos, seus subordinados, interveio logo também armado. Aí a Maria Bonita mal os outros disse, isso vai dar problema. Aí o Lampião, para que eu já fiz justiça, né, com o meu. E vocês façam do mesmo jeito. Então, ficou naquele... A turma do deixa quieto, entrou logo no meio, aí pronto. Lampião mandou ordem, você cuida da sua mulher, Zé, e o Corisco faça a justiça com ele, do jeito que ele quiser. E aí? Só não quero mais no grupo. E assim foi feito. O Corisco pegou, usou a mente, mandou o BTV, deu dinheiro, né, para que ele fizesse uma viagem e fosse embora, deixasse. E dali ele foi, desapareceu e nunca mais veio pro cangaço, foi embora. Sim. O BTV fugiu, né? E aí? Porque sabia que se ele ficasse ali, o polícia sabia que o Zé Baiano depois ia matá-lo. De um E jeito ou de outro, ia arrumar um jeito de matá-lo. o que foi que o Zé Baiano fez com a Lídia? O Zé Baiano chorou amargamente porque gostava muito dela, né? Era daqueles cabras que dava até, limpava a boca dela com guardanapo, quando dava comida na boquinha ele dela. Ele tratava ela como princesa. Uma princesa, e a bicha era linda. Certo. Era uma das cangaceiras mais lindas, não tem nem registro da foto dela, que acabou. Então, ele mesmo assim chorou, pensou, e quando chegou a tarde ele pegou ela, amarrou ela num pé de quixabeira. Não, pé de umbuzeiro, aliás, pé de umbuzeiro, que existe até o umbuzeiro até hoje, lá no sertão. Amarrou ela e deixou ela passar a noite lá, nua. Pelada. Pelada. E aí? No outro dia, quando amanheceu, todo mundo olhando, né? Todo mundo achando aquilo ali um absurdo, alguns, né? Certo. Dos cangaceiros ali, das cangaceiras. Mas era ele, o Lampião deu a ordem, faz o que ele quiser, ninguém tocava, né? Então, no outro dia ele pegou uma enxada, um pau, um cacete bem assim, cavou perto de um buzeiro uma cova rasa e depois danou-se a paulada na Lídia. Bateu nela de pau até a coitada Morrer. falecer, morrer. Matou ela de pau. Covardemente assim, de uma certa forma, né, bicho? E depois enterrou. E depois enterrou ela na cova rasa e botou umas pedras por cima. Assim foi o fim da Lídia. Assim foi o fim da Lídia. Fim da Lídia. A cangaceira Lídia. Mas uma bicha de palavra. Ela não deu o braço a torcer, não deu. Ela não deu o que era dela para o coqueiro por causa de chantagem. Por causa de chantagem. Ela não rendeu a chantagem. E assim mesmo ela teve palavra e ainda confirmou. Confirmou. Sabia que Zé Baiano era sanguinário. E mesmo assim ela não teve medo, teve coragem. Se ela fosse uma mulher que dissesse não, isso é mentira, ele não tinha feito nada disso. Tudo indicaria que até, talvez ele não, como ele já estava querendo acreditar, perguntando a ela se foi ou não foi. Tá vendo aí, gente? Aceitasse. É isso aí. É isso. Mulher de palavra. São poucas. É isso. Gente, estoura aí o like aí nesse vídeo aí. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. E estamos aqui, ó, mais uma vez aqui na Trilha do Cruzeiro para contar essa história para vocês, que no cangaço também teve corno, no cangaço também teve gaia. E aí? Mais uma palavra, meu amigo? Tenho para contar, finalizar futuramente
a morte como foi a morte de Zé Baiano. Mais em outro vídeo. Valeu, gente. Se inscreve no canal, dá aquele joinha e Fique com Deus. tchau!